Mais uma vez, muito boa noite. Nós estamos começando a nossa aula de número 5, é isso? Nossa aula de número 5. Hoje, como eu falei para vocês aqui que já estão online comigo aqui pelo Meet, eu quero fazer uma surpresa. Hoje nós vamos analisar um caso. Então, vocês têm 30 segundos aí, 1 minuto aí para pegar papel, caneta, para vocês escreverem o caso. Eu vou citar o caso para vocês e aí vocês vão fazer como se fosse uma ficha de anamnese básica aí, de acordo com as informações que eu vou passar para vocês. E depois a gente vai começar a estudar esse caso, tá? Aí a pergunta que fica é: professor, mas eu só aprendi até agora a primeira e a segunda tópica de Freud, eu só aprendi a respeito das fases psicossexuais da criança. Dá para eu analisar? Dá sim, dá para a gente começar a pensar psicanaliticamente, a entender como é que funciona o set analítico, né? a terapia em si. Então a gente vai tratar esse assunto, vocês vão ver, a hora passa muito rápido e o assunto rende. Vamos lá que eu quero trabalhar com vocês então esse estudo de caso, tá? Todo mundo está com papel e caneta, papel e lápis aí? Boa noite. Boa noite, Ítalo. Estou falando aqui para eles, seja bem-vindo, estou falando aqui para eles que hoje nós vamos ter uma surpresa. Para eles não, que eles já sabem, você chegou agora, mas a gente tem uma surpresa. Nós vamos ter um estudo de caso hoje, tá? A gente vai começar a trabalhar um estudo de caso. Então, papel e caneta na mão, lápis na mão, comece a anotar. De preferência, pegue uma folha limpa do caderno, já vai deixando ali um espaço para você colocar também outros estudos de casos que ao longo do nosso curso nós teremos. O saque aqui está no ônibus, eu sei da dificuldade, então dá para participar, mas depois anota, depois vê de novo a aula e se ficar alguma dúvida, eu posso colocar depois o PDF também explicando o caso, não tem problema. Coloco também um estudo dirigido para poder entender, eu ponho depois, tudo isso dá para fazer, tá? Então, o caso hoje clínico, nós vamos falar do João e da Maria. Esse nome, claro que não é assim, porque é um caso verídico, um caso verdadeiro, mas eu troquei os nomes aí para que a gente possa trabalhar então. A Maria, ela procurou o psicanalista porque ela tem tido algumas demandas. Então coloca aí, o nome da paciente, o nome da cliente é a Maria, tá? A Maria. Maria é casada. Maria tem 50 anos, a Maria. Tem 50 anos. E ela é casada há 25 anos com o João. Tá? Então a Maria tem 50 anos, é casada há 25 anos com o João. Tá? O pessoal está entrando ainda. Boa noite. Boa noite, pastora. A paz. A paz. Esse barulho, minha esposa está perguntando, ela está aqui ao vivo comigo, esse barulho é lá fora, no condomínio, às vezes tem gente lá trabalhando ainda. Tá? Então Maria é casada com o João há aproximadamente 25 anos. Tá? Quando eles iniciaram o relacionamento, Maria tinha 25 anos de idade e o João, o marido dela, tinha 50. Então, qual é a diferença de idade entre eles, gente? Pode falar, Maria das Neves.
25 anos, né? 25 anos de diferença entre eles. Quando Maria se casou com João, quando João se casou com Maria, eles tinham uma diferença de 25 anos de idade. Tinha não, eles têm até agora, mas na época tinham, né? E aí João tinha 50, Maria tinha 25. Anotem. Dessa relação, dessa união, nasceram 2 filhos, tá? 2 filhos. A primeira filha, não precisa citar o nome dela, vou tratar como filha, é uma jovem que hoje tem 20 anos, tá? Então, eles, quando completaram 5 anos de casados, eles tiveram a primeira filha, que hoje tem 20 anos. Então, Maria casou com João quando tinha 25 anos, João tinha 50. 5 anos depois do casamento consumado, eles tiveram a primeira filha, uma jovem que hoje tem 20 anos. E eles também têm um outro filho, um adolescente de 15 anos. Certo? Pastor Marlon, pode ir anotando aí, porque hoje a gente vai fazer um estudo de caso, tá? Um caso verídico, um caso verdadeiro, um caso recente, tá? A respeito de uma família. O João, a Maria e o João e seus 2 filhos, uma moça de 20 anos e um rapaz de 15 anos. Aí, pessoal, o objeto, então, do problema, eu vou relatar aqui para vocês. O principal conflito enfrentado por Maria, porque é Maria quem procura a terapia, é Maria quem procura, quem está procurando ajuda terapêutica, tá? O principal conflito enfrentado por Maria está relacionado ao desgaste profundo do casamento, ok? Agravado pela grande diferença de idade entre os dois, entre o casal. Tá? E também pelas dificuldades na criação dos filhos adolescentes. Aí, ponto final. Segundo os relatos de Maria, João sempre foi uma pessoa rude, uma pessoa rústica, uma pessoa dura, uma pessoa autoritária e emocionalmente inflexível. Ponto. Ao longo dos últimos 10 anos, ele vem prometendo, ou ele prometeu diversas vezes que mudaria o seu comportamento. Ele prometeu que seria mais compreensivo, ele prometeu que seria mais afetuoso, porém, passados-se esses 10 anos, nenhuma mudança significativa aconteceu, tá? Nenhuma mudança aconteceu. Ou seja, ele prometeu várias vezes, o João prometeu várias vezes para Maria que ele mudaria, que ele ia ficar mais flexível, que ele ia se tornar mais amoroso, mais afetuoso, ia tentar entender a esposa, os filhos, mas isso não aconteceu. Ele não mudou nada, não mudou uma vírgula, ele continuou sendo esse homem rude, esse homem inflexível, autoritário, enfim. A coisa começou a piorar, ponto final. A relação dos dois, a relação conjugal, o casamento dos dois, se tornou muito, mas muito desgastado. E aí, no setting analítico, a Maria, então, tem relatado que já não existe amor conjugal, que já não existe nem mais intimidade entre o casal, não tem mais, tá? Não existe intimidade sexual, não existe intimidade emocional, até mesmo o respeito tem sido afetado por conta desse desgaste que o casamento do João e da Maria tem sofrido. E quem está relatando isso é a Maria, tá bom? Só que, apesar disso, ainda permanece um vínculo de amizade. Eles continuam morando sob o mesmo teto, estão morando na mesma casa. Eles ainda dependem da convivência
um do outro, da dependência um do outro, financeira, até mesmo emocional, com todos os problemas, né? E isso é um fator que, segundo a Maria, tem dificultado uma possível separação. Tá? Anotem aí. E aí, para não ficar pior ou para piorar ainda mais, o relacionamento entre o João e a filha mais velha também está desgastado, e muito, mas muito desgastado. E essa jovem, a filha mais velha, ela apresenta sinais graves. E escreva com grifo isso daí. Ela apresenta sinais graves. E talvez esse seja um dos maiores motivos dos quais a Maria está procurando, se não o maior motivo dos quais ou do qual a Maria está procurando terapia, tá? Ela tem apresentado muito sofrimento psíquico, muita demanda emocional, tá? Ela tem apresentado episódios, ela tem, na verdade, né, tido episódios de automutilação, ela tem se cortado, inclusive por 2 vezes ela tentou o suicídio, tá? E aí o ambiente familiar parece contribuir significativamente para que o adoecimento, palavra difícil falar, né? Adoecimento emocional dessa filha, dessa moça, aconteça de forma assim mais acentuada ainda, tá? E ela tem tido dificuldades, né, em lidar com, ela tem demonstrado, né, dificuldades em lidar com esse sofrimento ou com esses conflitos constantes dentro de casa. E aí precisa ficar bem claro, aí vocês têm que escrever que o maior conflito dela é com o pai. E esse conflito começou a partir da entrada dessa moça, a partir da adolescência. Quando ela começou a sair da pré-adolescência e entrou na adolescência, a relação dela e do pai piorou demais. Todas as mudanças que uma adolescente acaba vivendo e passando na adolescência, ela não teve ali o apoio necessário e nem o acolhimento necessário, sobretudo por conta do pai. Tá? Não é por causa da mãe, é por causa do pai. Entendeu? E aí, deixa a filha um pouquinho de lado, agora a gente tem também a questão da relação entre João e o filho mais novo. Também a relação deles está fragilizada. As mesmas coisas que o João não conseguiu entregar à filha, ele também não tem conseguido, como pai, entregar ao filho. Embora a resposta do filho seja diferente da filha, está acontecendo meio que a mesma coisa. O adolescente, por isso, já não aceita mais a autoridade do pai, ele anda resistindo às ordens do pai, demonstrando forte oposição ao modelo rígido e autoritário exercido por esse pai. Então, esse é o cenário aí da família, tá? Por conta disso, estão conseguindo acompanhar, né? Por conta disso, Maria vive há anos em intenso, né? Em intenso sofrimento emocional. Ela deseja... Oi. Desculpa. A porta estava aberta. Estava aberto, tá bom. Cuidado aí com o microfone aberto, hein? Retomando aqui. Maria vive há anos em intenso sofrimento emocional e ela deseja sair do relacionamento. Porém, contudo, entretanto, ela se sente ou sente-se incapaz de tomar essa decisão. Ela não consegue tomar essa decisão. Entre os fatores que a mantêm no casamento estão, aí você tem que elencar, estão, letra A,
medo das dificuldades. Letra B, medo, coloca assim, medo das dificuldades financeiras. Aí letra B, o apego à formação familiar construído ao longo dos 25 anos. Letra C, a convivência familiar, marido e mulher, esposo, esposa, pai e mãe e filhos. Letra Repete a letra. Oi? Repete a letra C, por favor. Letra C, repito. A perda da convivência familiar. Marido, mulher, esposo, esposa e pai e mãe e filho e filha. Ela tem medo de perder essa formação familiar. E letra D é a insegurança diante da possibilidade de ruptura, né? A pessoa se sente insegura, não são 25 dias, nem 25 semanas, nem mesmo 25 meses, são 25 anos, né? E aí, algumas coisas para vocês considerarem para a gente começar a debater esse caso aí, tá? Do ponto de vista psicanalítico, o caso levanta diversas questões importantes, tais como, 2 pontos. Aí isso aqui você vai começar a considerar para, depois de entender, depois de escutar toda a história da Maria, algumas coisas você já precisa começar a pontuar. Então, eu vou começar a ensinar vocês. É claro, aí no caso dela, você pode colocar um asterisco, ou número 1, letra A, número 2, vocês veem. Primeira coisa que é muito claro nisso aí, é dependência emocional. Tá? Dependência emocional. Isso aqui vocês vão aprender a desenvolver sozinho. Eu estou agora, porque a primeira a gente está trabalhando assim, tá? Número 2 aí, repetição de vínculos adoecidos. Está todo mundo doente nessa família. Não é só a Maria, não é só o João, não é só a filha mais velha, não é só o filho mais novo, mas está todo mundo, é uma família adoecida e são vínculos repetidos, perdão. Tá? Número 3, visivelmente a função paterna está há muitos anos fragilizada. A dinâmica familiar, a próxima aí, né? A dinâmica familiar está completamente disfuncional. Né? O pai não cumpriu o papel, a mãe nesses últimos anos não está conseguindo cumprir, não tem conseguido proteger a filha da forma que deveria, embora a missão não seja só dela, mas enfim, coloca assim, dinâmica familiar disfuncional. Tem também, próximo, a questão do sofrimento psíquico. Evita usar a palavra psicológico, porque a gente não é psicólogo, tá? Então, usa a palavra psíquico. Então, sofrimento psíquico dos filhos. A menina já tentou suicídio, a menina tem se automutilado, tem se cortado, e o rapaz já começa a apresentar aí aversão à autoridade, já não há mais respeito pela figura paterna. Próximo aí, ó. Dificuldade de uma elaboração ou de uma reelaboração emocional, tá? Tá todo mundo sofrendo psiquicamente, tá todo mundo com dificuldade emocional e ninguém está conseguindo reorganizar isso na família, tá? Os pais que
poderiam fazer isso estão completamente perdidos. Então, há uma dificuldade de elaboração emocional, tá? E aí a última, existem outras, mas essas aqui são as principais. A última é a manutenção, e escreva bem essa palavra, a manutenção inconsciente, tá? Nem tudo que as pessoas fazem é de forma consciente, muita coisa é inconsciente. Então, manutenção inconsciente de relações de sofrimento. Veja que o pai está prometendo mudar, tem 10 anos, ele não consegue mudar. E não é porque ele é um monstro, existe um conteúdo que ele já viveu, que ele aprendeu lá atrás, na sua formação enquanto criança, que faz com que ele não consiga mudar. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso também. E também a mãe, por que a mãe não consegue sair desse cenário de sofrimento? Tomar uma atitude que ela mesmo sabe que tem que fazer ou que ela pretende fazer, que é a separação. Tá? A gente tem essa... inconsciente de quê? Manutenção inconsciente de relações de sofrimento. Quando a gente faz esse mapeamento, esse pré-mapeamento, porque aqui é só para a gente começar a entender o caso. Agora a gente vai começar a discutir esse caso. Digamos que a gente estivesse numa sala de supervisão analítica, isso aqui é só para começar a brincadeira, só para começar a entender, né? Aqui é lógico, numa sessão só, não dá para você pegar todos esses elementos. É à medida em que as sessões vão acontecendo e que a pessoa vai contando tudo o que está ocorrendo, todas as situações, vai recheando essas análises, e eu estou usando a palavra recheando aí com muito cuidado, mas recheando essas análises sucessivas de informações, e você foi anotando, você foi criando o seu próprio mapa, quebra-cabeça, chame como você achar melhor, né? Aí sim a gente começa a estudar o caso e vai se tornando possível a discussão a respeito do caso, e esse é o papel do analista. O analista não pode... a gente sabe que às vezes algumas situações, por exemplo, como o da Maria, já que a filha tem ido até situações mais drásticas, a gente não tem muito tempo, mas precisa ter paciência com relação à análise para que a gente possa fazer a melhor leitura do caso e aí sim começar a desenvolver a escuta analítica e também a entender o caso todo para poder apresentar perguntas que vão fazer a Maria e, se tiver oportunidade, os outros integrantes da família a serem tratados também, tá bom? Então aqui, ó, o papel do psicanalista diante de famílias que são marcadas assim por conflitos prolongados e silêncio emocional, desgaste afetivo, sintoma de filhos com sintomas de sofrimento, de desgaste emocional, que já não respeita pai e mãe. Tem um elemento aí lá na conduta da menina, que eu me esqueci. Na conduta da menina, ela deseja a morte do pai, tá? Deseja a morte do pai. Ela falou para a mãe: para mim, se meu pai morresse, estava ótimo, seria muito bom. Tanto é o sofrimento da filha mais velha, tá bom? Agora eu vou começar a perguntar para vocês. Algumas coisas. E não precisa brigar para responder, a gente tem 1 hora de tempo ainda aí, tá? E se errar também, ou não for a resposta que de repente depois vai ser aceita, não tem problema nenhum. Todo mundo aqui tá aprendendo e a gente vai aprender junto, tá bom? Vamos fazer então perguntar aqui para as meninas primeiro. Ô Maria, olhando para o caso relatado pela sua xará, pela Maria, qual é a primeira coisa na sua visão que a Maria verbaliza contando toda essa história? Uma só. Falou uma. O que a Maria
Quando a Maria chegou no seu consultório, chegou no seu set analítico, quando ela contou ao longo de 2, 3, 4, 5 sessões, o que aparece na superfície, o que aparece no começo? Você é uma terapeuta, você está analisando a Maria aí do nosso estudo de caso, do nosso caso aí. Cite uma coisa que você consegue enxergar à medida em que ela fala para você. Então, olhando para Uma o só. temperamento, né? Fala de temperamento ou do caso em geral? Fala da Maria, o que você enxerga na Maria? O que você, olhando para ela, você vê de cara nela? Uma pessoa muito sofrida, né? Sofrimento. Sofrimento. Uma dependência emocional muito Não, é grande. uma só. Sofrimento. Tá. Uma só. Sofrimento. Sofrimento. Andy, você, quando você olha para Maria, esse caso que você escreveu aí, você ouviu, a Maria relatou para você. Fora o sofrimento, o que mais que você enxerga na verbalização dos acontecimentos que a Maria trouxe para você? Eu vejo falta de estrutura familiar passada. Estrutura familiar comprometida, ok? Vão escrevendo aí, ó. Sofrimento, estrutura familiar fragilizada. Eu não estou anotando nada aqui, depois vocês me falam o que é tudo aí. Zé Luiz, olhando para o caso da Maria, uma só. Além de sofrimento e estrutura familiar fragilizada, diante do relato dela, o que mais que você enxerga? Insegurança. Insegurança? Insegurança, muito bom, insegurança. Insegurança, qual é o exemplo que você dá na fala dela para exemplificar a insegurança? Bom, essa questão da insegurança eu vejo muito no seguinte aspecto. Por isso faz só uma palavra, né? Porque ela lembra a gente, mas não é questão emocional, porque afinal de contas são 25 anos de relacionamento e a pessoa deixar esse relacionamento é algo que traz uma insegurança muito forte, uma instabilidade muito grande, né? Principalmente da parte da mulher, que ela Não, aí você já está analisando mais completo, tá bom? A insegurança a gente entendeu. Por conta dos romper com os 25 anos de casamento, tá certo? Jóia. Pastora Valdeia, olhando para o caso da Maria, o que a senhora enxerga aí fora sofrimento, insegurança? Olha, inicialmente o que eu consigo enxergar é essa dependência mesmo que ela tem. Dependência emocional. Dependência emocional, muito bom. Ítalo, obrigado, pastor. Ítalo. Acho que o medo de lidar com essa situação toda. Medo de romper, medo de lidar com a situação. Muito bom, Ítalo. Quem mais está aí? O Marlon, pastor Marlon. Pastor Marlon. Pastor, eu estou chegando aqui, cheguei um pouco atrasado, eu peço perdão e ainda estou meio perdido. Tá. Mas olhando aí, pelo que eu peguei aqui, né? Fugiu a palavra, estava com ela na cabeça aqui. Se o pastor quiser passar para outro, eu volto depois. Tá, Emerson. Eu creio que ela está cansada, desgastada, né? Desgaste, uma boa palavra. Desgaste. Muito bem. Muito bem. O Muninho, o Sáquia consegue falar? Ele está no ônibus, é mais difícil. Mas, pastor Marlon, lembrou a palavra? Não, ainda não. Ainda não? Tá. O psicanalista, à medida em que a Maria vai falando, ele vai entendendo que há tudo isso que vocês falaram, tá tudo certinho. Há sofrimento, há desgaste, a ausência de amor,
A vontade de ir embora está presente, mas a falta de coragem, né? A medo, falta de coragem é uma coisa e medo é outra coisa. Há medo de romper, a impotência por conta da questão dos filhos. A minha esposa falou aqui o que mais? Dependência financeira, dependência emocional, tá? E a dependência emocional, ela traz impotência diante da questão dos filhos, diante da questão da união de 25 anos que eles já possuem, tá? Tristeza diante da rudeza, a palavra é essa, rudeza do marido e assim, a questão do fracasso do marido de não conseguir mudar, mesmo prometendo há cerca de 10 anos que ele mudaria, e a indolência dele diante dos filhos, porque uma das coisas que mais está afetando a Maria, segundo o relato que eu falei para vocês, é que a relação dos filhos com o pai está completamente comprometida, né? E aí, o que mais o analista escutaria além dessas coisas? Porque essa é a missão do analista. A missão do analista é escutar além. Porque existe uma fala dentro do meio terapêutico que é a seguinte: o desafio do terapeuta é escutar aquilo que o paciente, aquilo que o cliente, vou falar paciente, todo mundo fala, né? Aquilo que o paciente não está dizendo. Essa é a dificuldade. E, por incrível que pareça, o paciente está falando muito mais no silêncio do que quando ele está verbalizando as coisas, tá? Com o tempo a gente vai fazer, mais para frente vai fazer a aula sobre semiologia, que é o corpo falando, porque não é só a boca que fala, o corpo também fala, o corpo se expressa, e à medida em que as nossas emoções, ou a emoção, ou as emoções dos pacientes vão sendo transfiguradas nas terapias, o analista ele vai desenvolver a capacidade de também ler isso daí, tá? Mas isso é uma outra aula. Aqui a gente está fazendo aí uma pré-análise e tal. Então a pergunta, anotem isso daí, anotem grifado. A pergunta que o analista tem que fazer é: se ela já falou que quer ir embora, se ela tem todo esse sofrimento, embora o medo, a dependência financeira, a pergunta que ele tem que fazer para si mesmo, a pergunta que ele tem que fazer é: por que ela permanece? Por que ela tem medo de ir embora? Você não vai mandar ela embora, não vai falar que ela... Olha, olhando o seu caso aí, eu vou mandar... Não é isso. A pergunta é: o que está segurando, por que Maria ainda permanece mesmo diante de toda essa situação? Tá? Por que ela permanece? Vamos lá, quem quer começar? Por que a Maria permanece mesmo diante de toda essa situação? E o que você falaria para ela? São duas perguntas. São duas situações. Espera aí, calma aí. Por que ela permanece? Por que ela permanece? E o que você falaria para ela? Então vai lá, Maria. Eu acho que não é só por causa de medo, nem só por dependência emocional. Eu acho que ainda existe um sentimento por trás disso tudo. Por exemplo, o amor. Tá faltando. Estou ouvindo. Ouviu? Ouvi. Você acha que ainda existe amor? Mas eu já relatei aí que ela não tem mais intimidade de marido e mulher com esse marido, e isso denota que o amor também está comprometido. Você fala dela, está escrito aí. Mas eu acho que existe amor, porque senão eu já tinha largado. Pode ir, Andy. Fala um pouquinho mais alto, a gente está te ouvindo, não. Eu penso que por todas as coisas dele sempre muito rude, muito Alguém, acho que alguém com o áudio aberto. Fecha todo mundo o áudio, isso. Já muita gente ouvindo. É o vento da janela do Emerson lá. Ah, tá. Todos esses anos dele de muito
essa grosseria, eu acho que gerou nela o medo de não mais conseguir outra pessoa, de não ser mais boa o suficiente, porque com certeza ela já deve ter ouvido esse tipo de fala. Ninguém vai te querer, você tem 2 filhos, você não é boa o suficiente. E aí eu penso que isso prende ela nessa relação, ainda que seja ruim, ela pensa que aquilo ali é o que ela merece, eu penso. E ainda pode envolver também, se ela for cristã, ainda tem, dependendo da religião, da congregação que ela está, pode ter aquela fala que casamento é para sempre, que não pode haver divórcio, e tem todo... Eu perguntaria bastante coisas para Maria. Eu acho que eu começaria por aí. Eu não tenho um ponto físico, porque teria muitas perguntas para fazer para ela, mas eu penso que eu começaria por aí. Começaria fazendo perguntas. Mas a gente comumente, eu já vou passar a vez. A gente comumente, ao invés de fazer, e esse é um erro na terapia, que a gente tem que aprender para não cometer esse erro. Ao invés de fazer as perguntas para extrair mais conteúdos ainda, para entender melhor ainda esse paciente, essa paciente, muitas vezes nós chegamos cheios de boa vontade, mas sugestionando algumas coisas, tá? Vou dar um exemplo, que as duas usaram a palavra eu acho. O terapeuta não acha nada. Mesmo que ele esteja achando, ele não diz, ou tenta não dizer isso na terapia, para que não fique sugestionado aquela possível afirmação de alguma coisa, né? Por exemplo, se ela falar assim, eu quero me separar, e você pode perguntar, o que faz com que você não se separou ainda? Ela vai contar. Mas se você falar assim, será que você não se separou porque você tem medo? Ela já vai achar que está com medo e isso vai virar uma situação para ela se agarrar. Entende? Então e aí se você fala assim, eu acho que você está com medo, né? São duas coisas que é muito complicado para o terapeuta dizer em sessão, eu acho e eu tenho certeza. Porque a gente não acha e a gente não tem certeza. Porque nós vamos trabalhar com o nosso paciente, ou a nossa paciente nesse caso, a questão da autorresponsabilidade. Tudo que está acontecendo com ela, pode ser que não seja culpa 100% dela, mas a responsabilidade de parte, ou em grande parte do que está acontecendo é dela. Tá? É dela. A gente não sabe, aí você pode pensar e não dizer isso para ela, a não ser que você pergunte e ela conte. Mas, de repente, se eu sou o terapeuta dela, eu vou perguntar a seguinte coisa: quando você casou, você tinha consciência da diferença de idade entre você e o seu marido? Se ela responder tinha, aí eu vou dizer para ela, e por que você, mesmo assim, quis casar com ele, sabendo da diferença de idade? E aí você vai perguntar, alguém falou para você que era um desafio casar com alguém com a diferença tão grande de idade? Ela vai dizer, falou. E aí, e por que na época você não ponderou mais? Ela vai começar a contar. Mas você não está induzindo ela a nenhuma resposta. Você só está ajudando que ela faça uma reflexão, que ela volte a 25 anos atrás. Porque pode ser que alguém falou, alguém questionou essa questão da idade e ela queira pagar para ver, pagou para ver, né, digamos assim, e aí hoje ela se encontra nessa situação e a responsabilidade também é dela, porque o que o paciente geralmente ele fala? Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele transporta a responsabilidade ou a culpa nas costas da pessoa que está trazendo o sofrimento naquele determinado momento. E às vezes é verdade, isso está acontecendo de fato. Mas ainda que isso aconteça, pode ter certeza que um padrão está se repetindo, ou na vida dela, ou na vida dele, ou alguém tentou avisar e ela não quis,
ou ela quis pagar para ver, ela achou que ia dar conta e agora não deu, e agora precisa ficar muito claro que se a responsabilidade também é minha, eu não posso jogar só a culpa no outro. Então não dá para Maria, nossa paciente aí, chegar e dizer assim, olha, a culpa é todinha do meu marido, do João, porque não é. Porque não é. Mesmo, não é o caso dele, mas só para a gente entender psicanaliticamente. Mesmo que ele fosse um agressor, e aí tem digamos que houvesse uma repetição de agressões. Na primeira agressão, ela já tinha que ter feito alguma coisa. Se ela tem permitido, a responsabilidade é dela, porque na primeira já não bloqueou. Entende? Primeiro o Marlon, Maria, depois você fala. Vai lá, Marlon. Só pegando um pouquinho do que o senhor falou, me trouxe um relance aqui, de que ela pode também, um motivo dela não estar conseguindo sair disso, é uma sensação de responsabilidade e culpa, porque pela questão da idade, ela pode estar tendo um comportamento aí de que ela tem a culpa, ela está se apegando a um cuidado, né? A responsabilidade de cuidar. A gente vê isso principalmente quando a diferença é muito grande, e se a diferença aí, eu não peguei o início, mas a diferença for dela mais velha do que ele, né? É ele mais velho do que ela. Ele é 25 anos mais velho que ela. Ah, tá. Então já talvez não caiba o que eu estou falando. É porque se fosse o contrário, às vezes tem essa ideia de que é igual uma sensação materna mesmo, de proteção. Eu peguei muito novo, agora eu tenho uma responsabilidade. Poderia ser. Eu meio que vou vir com a questão da idade. Espera só um pouquinho, Maria. O Emerson levantou a mão, não vi? O Emerson? Bom, não preciso levantar a mão, não. Eu levantei, mas vou falar. Levantou assim no vídeo. Nessa parte. Maria é a próxima, depois o Ítalo. O porquê dela não ir embora, ela mesmo na anamnese inicial lá, na anamnese inicial lá, ela relatou, né? Ela tem medo da parte financeira, apego à família. Então eu creio que ela ela vai responder dessa forma, né? Ela não está segura nessa questão de deixar o relacionamento por esses medos que ela tem, perder essa convivência familiar de querendo ou não, 25 anos que eles já convivem, né? Então, porque são muitos anos de convivência. Então ela tem essas dificuldades, ela tem esses medos. Então eu creio que ela responderia mais ou menos dessa forma como ela respondeu lá em cima. Ok. Né? E eu diria para ela que ela teria que superar esses medos se ela realmente já não tem mais uma relação consensual, né? Se ela já não se vê mais casada, ela teria que superar essas diferenças para conseguir, se essa for a vontade dela realmente, parar com esse sofrimento para ela, né? Eu creio que seria mais ou menos nessa linha. Aí você vai dar um conselho para ela então, para ela se separar. Para ela primeiro perder esses medos, não para ela se separar. Ela teria que tirar esses medos dela em primeiro lugar para saber se realmente é isso. Porque eu creio que quando ela não tiver mais esses medos, ela vai conseguir pontuar se realmente ela quer se separar ou não. Se é válido ela se separar ou não, entendeu? A segunda fala sua está certa, como na visão do analista. A primeira, você já saiu da posição do analista e estava dando um conselho. Entendeu a diferença? Só, você falou assim, eu falaria para ela, eu sugiro que você trabalhe e perca esses medos para que você possa separar. Então você está dizendo o seguinte para ela, olha, você tem condição de separar, é só você perder o medo. E aí você deu um conselho, você não foi um analista. Essa decisão tem que partir dela. A gente não pode, em momento nenhum, dizer o que ela tem que fazer. Porque ela não foi procurar conselho. Ela foi procurar terapia. Ela quer entender por que ela tem medo, ela quer criar coragem para separar do marido, mas não somos nós, os terapeutas, que vamos dizer isso para ela. A gente vai ajudar ela a vencer o medo, vai entender qual é o medo, vai entender mais um pouco ainda os porquês de que ela está querendo separar, mas a decisão nunca vai passar pela nossa confirmação, entendeu? Ela é que tem que fazer. Agora, você está lá, ela fala assim, você é meu terapeuta, eu confio em você, eu quero um conselho. Aí você quer dar, você dá. Mas a pessoa tem que saber que você, olha, então aqui vamos fazer o seguinte, o terapeuta então fechou
o consultório e o líder, o pastor, a missionária, o líder de células, quem quer que seja, a pastora, agora que eu vou te dar um conselho então. E aí você abre a Bíblia, dá o conselho e fala, olha, sei lá, você já não está mais casada tem alguns anos, minha filha, porque não há intimidade sexual, você está ficando casada com o seu marido porque você não tem medo de ir embora. Aí daí vem toda a questão do aconselhamento, dentro da visão de quem está aconselhando, tá? Então, esse é o grande desafio do psicanalista, sobretudo cristão. Você vai ser tentado, viu, Andy? Viu, Maria? Vocês vão ser tentados a aconselhar a pessoa. Larga mesmo, vai embora mesmo, ele é muito rude, já tem 10 anos, ele não muda. Esse não é o nosso papel, não é. A pessoa ela vai tomar essa decisão porque ela se conheceu, porque ela entendeu os seus medos, porque ela venceu os seus medos, entendeu as conexões que foram perdidas na infância, porque você vai explicar sobre as fases psicossexuais dela. De repente esse medo aí foi porque faltou amamentação lá na mãe, ou alguma coisa aconteceu em alguma das fases que nós estamos estudando, e aí ela vai entender, ela vai reelaborar essa ideia sobre si mesma, ela vai reelaborar esse conceito sobre si mesma, e ela vai, dentro da sua autorresponsabilidade, tomar as suas decisões. A gente não diz para o paciente fazer nada, tá? A não ser que é um caso em que haja risco de vida para a pessoa, aí é uma outra situação que a gente vai aprender num outro caso aí. Esse aqui agora não acontece isso, tá? Pelo menos não com a Maria, que é quem está procurando a terapia, entende? Não foi a menina que está pensando em suicídio que procurou. Não foi o João que procurou, e não foi o filho mais novo. Quem procurou a terapia foi a Maria. Então nós estamos tratando quem? A Maria, certo? Então é a Maria que é o nosso objeto de estudo. Existem todas essas situações que são conteúdos da Maria, mas a gente não vai analisar o João, não vai, ainda que aconteça a análise. A análise do João acontece, mas toda essa análise é baseada na fala da Maria. Então, tudo que a gente sabe com certeza da Maria é aquilo que a Maria fala de si mesma, ok? Vamos lá, pastora Valdeia, o que a pastora falaria para Maria? Então, pastor, eu penso assim, eu estou aqui ouvindo a fala, né, de cada um, e eu pensei justamente isso aí que o senhor falou. Em algum momento, né, na fase da infância da Maria, pode ter acontecido alguma coisa dentro dessas fases que fez com que ela procurasse um relacionamento com um homem mais velho. Eu penso dessa forma, eu acho que eu iria por esse caminho. Eu não ia falar da sugestão para ela, mas eu poderia perguntar para ela sobre a estrutura familiar dela. Como foi a infância dela, como foi o relacionamento dela com o pai, que se é que teve pai presente, né? Porque eu penso que ela poderia estar confundindo amor, né? Dizer-se, vamos colocar assim, apaixonada por esse homem a ponto de casar com esse homem. Ela poderia estar associando com a figura do pai dela, que ela não teve esse amor, essa proteção da parte do pai, né? E aí ela foi buscar em uma figura masculina algo que ela não teve dentro de casa. Muito... Eu penso dessa forma, que eu acho que eu iria começar por esse caminho, perguntar como foi a infância, o relacionamento dela com o pai. E como é que você, Valdeia, eu vou falar você, mas com todo respeito à senhora, né? Sim, pastor, tá? sim. Como é que você começaria, então, essa pesquisa, essa investigação? Como é que você entraria nesse assunto da paternidade ou da falta dessa paternidade? Então, assim, na questão, eu iria sugerir a ela que me contasse um pouco da vida dela antes do casamento,
antes dela conhecer essa pessoa, como foi o relacionamento dela. E a partir daí eu ia começar a ver a falta, ou se não teve, se ela dissesse, meu pai não foi presente, aí eu poderia também ensinar alguma coisa para que ela falasse, que é o que levou ela a casar com um homem mais velho, o que ela pensou, o que ela achou desse relacionamento, o que ela buscava desse relacionamento. Eu não sei se eu estou certa, pastor, mas eu iria por esse caminho. O caminho é esse, tá? Só para a gente entender, e também não sou o dono da verdade, tá, gente? Estou do jeito que eu tenho aprendido, que eu tenho conversado com a minha supervisão, ao longo desses anos aí, a gente tem desenvolvido a análise dessa forma, mas não quer dizer também que está totalmente certo ou está errado, não é isso. Mas toda vez que a gente, na conversa, criar um link, vou explicar como, o paciente vai começar a entender que é por causa daquilo, mesmo que você não deixe claro. Então tem que tomar cuidado. Então se você está, por exemplo, desconfiando, ou está acreditando, para não usar a palavra achando, está acreditando que a questão dela ter escolhido um marido mais velho é que seja por causa da falta paterna ou de algo que faltou na relação pai e filha, você não vai simplesmente cortar assim. Me fale um pouco do seu pai para mim, porque eu desconfio que o problema esteja aí. Se você falar assim, a pessoa já vai começar a acreditar que o problema está aí. Então, a psicanálise é a arte de saber perguntar e perguntar a coisa certa da forma certa. Você anota, eu faço assim, eu anoto e eu não pergunto já de cara, eu ainda continuo aquele assunto e depois eu volto, mas eu volto dentro de um outro contexto. Não que depois que eu já tenha quase certeza que a questão pai e filha ali com ela foi comprometida, não que eu não volte a falar e nem mostre algumas coisas para ela, mas eu jamais vou dizer, olha, o problema é esse, parece que seja isso, pode ser que seja isso, mas é você que vai, né? Vou falar para ela, é você que vai chegar nessa conclusão, não é o analista que chega na conclusão, na cabeça dele pode até fechado já o que eu chamo de quebra-cabeça analítico, mas eu, como eu disse, não vou falar para que faça assim ou faça assado, a não ser que o aconselhamento venha a acontecer, aí é diferente, tá? Às vezes acontece, pastor Samuel, de você mudar da terapia para o aconselhamento, acontece sim, tá? Acontece sim. E aí eu deixo muito bem claro. Na verdade, quando, já vai falar, Maria, na verdade, quando eu vou começar um tratamento na psicanálise, eu já deixo muito bem claro. Eu sou psicanalista cristão, e se em determinado momento das nossas conversas eu entender que o aconselhador precisa entrar em ação, vou deixar muito bem claro, e a gente vai parar a sessão de terapia e eu vou te dar, você querendo, né, eu vou te dar um direcionamento bíblico, um direcionamento de Deus para a sua vida, porque eu também sou pastor. Mas a gente trata na psicanálise, e se você não quiser, vai dizer, olha, pastor, eu só quero você como terapeuta. Eu vou respeitar e pronto, acabou. Tá? Fale Maria e depois tem o Marlon. Tá? Fale Maria. Então, quando o senhor perguntou no início, eu entendi o que eu via nessa situação, e não o que eu diria. Porque ele ia dizer que a gente não vai conduzir a pessoa, e não vai... É isso aí. Não vai conduzir. Então, eu entendi que eu tinha pela vida. A condução, talvez eu não fiz a colocação bem certinha, está tudo certo. A condução precisa ser mostrar para ela a medida de uma forma que ela descubra, não que a gente sugestione. Esse é o perigo. Como a gente consegue enxergar além do que a pessoa está enxergando, nós seremos tentados a sugestionar. E esse, volto a dizer, não é o papel do psicanalista. O psicanalista, através de perguntas corretas, faz a pessoa, anotem o nome,
faz a pessoa passar por um insight. Escreve para mim, fazendo um favor, Radassa, insight na lousa. Insight. Isso. Que é quando a pessoa, ela entende o negócio. Ela dá o estalo na mente dela e a Radassa vai escrever. Escreve do lado de lá, esse lado aqui, o outro lado. Esse aqui, ó. Vem cá, Radassa. Não, tá no lugar certo. É porque está invertida a câmera para mim. Tanto que naquele livro que o senhor pediu a gente para ouvir, aquele livro que o senhor pediu a gente para estar ouvindo, lá ensina uma técnica, várias técnicas, né, para as pessoas, para a gente passar para as pessoas, né? Isso. Deixa eu botar aqui. Aí, ó. Ela vai escrever ali, ó. Insight. Tá faltando ele ou não? Isso, é isso aí. É isso. Essa é a palavrinha. INSIGHT, insight. É isso que a pessoa tem. Ela começa. Você faz a pergunta para ela, ela elabora a resposta e aí você não precisa nem perguntar para ela qual que é a resposta. Na mente dela, ela já entendeu. É isso que está acontecendo comigo. Já começa. É o que acontece muitas vezes aqui na nossa aula. Às vezes eu explico alguma coisa e aí você fala assim, isso está acontecendo comigo. Isso é um insight. Pastor Marlon, fala aí. Escreveram? Eu saio um pouquinho da frente aqui. Não, é que a mão estava levantada de antes, pastor. É de antes? Joia. Eu esqueci de abaixar a mão. O Jorge chegou aí também, mas ele está entendendo o assunto ainda. Nós estamos estudando um caso aqui, Jorge. O caso da Maria. Depois eu vou colocar lá o caso escrito, as considerações e aí depois você pega o comecinho da aula lá para poder entender. Mas à medida que a gente for conversando aqui, você já vai entendendo já. Joia. A Maria está começando a entender agora algumas coisas. Essa questão dela ter escolhido um marido com mais idade, com 25 anos a mais de idade do que ela, começa a pender para o lado da questão dos nossos estudos aí das fases psicossexuais da criança, da menina. E a gente começa a se perguntar como analista, será que ela teve ausência paterna? Será que ali no complexo de Édipo o pai não foi presente, o pai faltou? Será que a mãe foi muito castradora e ela separou do pai da Maria e aí ela teve uma como é que se fala, como é que é o nome? Uma ausência parental, o pai não pôde, queria, mas não pôde ficar com essa filha, porque alguma coisa aconteceu. Então, essas perguntas vão surgir na cabeça do analista, tá? E aí o analista vai elaborar as perguntas de forma que possa, sem causar nenhum prejuízo a Maria, e ela possa refletir a respeito do assunto, tá? Mas é ela que tem que chegar nas conclusões, ela que tem que falar para o analista ou para a analista, agora eu entendi porque eu escolhi um homem tão velho para casar comigo, porque na minha infância faltou isso, ou porque eu gostei, mesmo com sofrimento, eu gostei da figura do meu pai, que era rude, que era mais velho que a minha mãe, e eu só estou repetindo esse comportamento, só estou repetindo esse ciclo. Quem vai chegar nessa conclusão é a Maria. A gente vai chegar também na nossa mente, mas nós não vamos dizer para ela. Ela é que tem que chegar, porque quando ela chegar, ela vai conseguir lidar com isso e ela vai reelaborar isso. Ela vai procurar um novo significado para isso e vai seguir a vida. É o que acontece conosco, é o que acontece com a gente quando a gente faz terapia. A gente vai falando das nossas demandas para o terapeuta ou para a terapeuta, e à medida em que as perguntas são feitas por esses terapeutas, nós vamos tendo os nossos... Cadê aqui? Os nossos insights, e aí a gente vai reelaborando aqueles conteúdos e a gente vai aprendendo a viver com aquilo, tá? A gente vai aprendendo a lidar com aquilo, tá? Então, o que causa medo? Por que eu não quero... Às vezes, o medo de se separar e perder a família é porque a família dela era muito boa e ela não quer perder. Não é porque teve algum problema na formação psicossexual, não, tá? Então, esse é o perigo da gente
elaborar um monte de coisa na nossa mente a respeito do nosso paciente ou da nossa paciente e depois não ser nada daquilo. E aí se nós sugestionamos alguma coisa, tá? Lembra que eu falei, existem algumas memórias nossas de infância que nem são memórias que nós lembramos, são coisas que os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, os nossos tios contam para nós, da forma que eles acham melhor contar, e nós absorvemos aquilo como se fosse memórias, e muitas vezes não são. Então a gente tem que tomar esse cuidado enquanto psicanalista. Pastor, mas está falando tudo isso, estou ficando até com medo. Não, porque a responsabilidade não é nossa, nós não estamos sugestionando nada. Nós somos investigadores da mente para ajudar as pessoas, por elas mesmas, a chegarem em suas conclusões, em suas ressignificações, as suas novas formas de enxergar o mundo e a si mesmo e aquela coisa toda. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ficou alguém sem falar? Ficou alguém que quer falar? Fale agora ou caso. Até a próxima aula. Quer ver, ó? Na psicanálise, está anotado aqui. Quando uma dinâmica, quando uma forma de viver se mantém por décadas, anote isso. Anote aí, na psicanálise, coloca aí, entre aspas aí. Na psicanálise, quando uma dinâmica se mantém por décadas, vírgula, existe uma engrenagem inconsciente sustentando tudo isso. Fecha aspas. Fala, Zé Luiz. Zé Luiz? Peraí, deixa eu terminar de anotar. Oi? Deixa eu terminar de anotar. Décadas. Quando uma dinâmica se mantém por décadas, vírgula, existe uma engrenagem inconsciente sustentando tudo isso. Eu penso, isso. Eu penso nessa questão dessa moça, né? Da Maria. A gente analisando apenas a primeira parte, né? Tem muitas coisas aí que me chamaram a atenção, a questão da filha desejar a morte do pai, etc. Mas não é o momento, né? Porque vamos no foco dessa primeira parte agora. Eu me lembrei de uma situação que eu vivi, que toda quinta-feira eu estava plantando de aconselhamento, e toda quinta-feira aquela mulher ia lá pedir conversar comigo. E ela tinha um relacionamento assim, terrível com o marido batia, agredia, botava arma na cabeça, né? Aquele montão de coisas, e a gente nunca dizia que ela, né? Você tem que separar, nunca falava isso, mas orava, mostrava na Bíblia que, né, quando a pessoa para a pessoa amar alguém primeiro, ela tem que amar a si própria. Aquelas coisas sugestionando, né? Mas sem falar, e toda quinta-feira a mulher ia lá. Aquilo já estava me deixando angustiado. Aí eu fui transferido de igreja, e aí depois de um tempo, alguns meses, eu voltei para pregar lá. Depois que o ponto acabou, ela veio conversar comigo e falou assim, lembra de mim e tal, que eu ia pedir apoio ao tempo, sim. Ela, pois meu marido
isso. Eu dei glória a Deus tão bem. Eu tenho glória a Deus. Entendo. Eu, glória a Deus. Aí ela levou o susto. Aí eu, cara, o que eu fiz? Por que eu falei isso? Aí para sair, eu até, né? Tive que inventar uma história lá. Eu falei, não, ué, ele aceitou Jesus? Não, você tá. Desculpa, eu pedi que ele aceitou Jesus e morreu. Mas que dá vontade de falar, né? Larga esse cara, dá vontade, né? Mas, e aí, eu entendo, eu penso que 25 anos de relacionamento seja natural a pessoa ter resistência a separar. Se a gente analisar apenas esse ponto, lógico. Tem toda a questão, né, que já foi passada e provavelmente teve problema de relacionamento, a Maria teve problema de relacionamento com o pai, ou a falta, ou alguma coisa, mas eu penso que o medo da mudança é muito natural. E o fato dela não querer se separar pura e simplesmente não diz muita coisa. Porque eu acho que é muito natural. Eu penso que é muito natural. Uma pessoa que se casou com 25 anos, depois 50 anos, com o mesmo relacionamento, com a mesma pessoa, ela não queira passar pela separação. Existe a questão da cobrança social, existe a cobrança familiar, existe a questão dos amigos, né? do ciclo social que ela vive. Tudo isso foi construído, né, por um casal. Então, quando a pessoa fala em separação, ela fala numa ruptura em todos esses aspectos. Então, eu acho muito comum a pessoa ter resistência, mesmo com todo esse sofrimento, ter resistência em se separar. Né? Isso analisando apenas essa parte, né? Para a gente poder... Então, maravilha. Mas agora vamos colocar o ingrediente mais quente dessa história toda. Porque o ingrediente mais quente não é o amor que esfriou. O ingrediente mais quente não é a idade, a diferença de idade entre eles. Existe um elemento aí que não está oculto, mas está quase oculto, que é a questão da filha mais velha. Lembra que ao contar a história, eu falei que a filha mais velha, ela odeia o pai, deseja a morte do pai, e tudo indica que o sofrimento que ela tem sofrido é por conta dessa conduta, contei no caso aí, essa conduta rígida, autoritária, rude do pai a respeito dela. Lembra que eu falei? Desde quando ela entrou na adolescência, quando ela saiu da pré-adolescência e entrou na adolescência, o pai tem tratado ela de uma forma muito rude, quanto mais nisso. E tudo indica aí que o sofrimento da filha, o sofrimento que a filha está querendo colocar para fora, porque o fato dela se cortar, dela se automutilar e tentar suicídio, está intrinsecamente ligado à conduta do pai. Tá? E aí a gente precisa levar em consideração que talvez, a gente não tem certeza, talvez o amor tenha acabado, esfriado, a vontade de querer ir embora e a fala eu não aguento mais esteja acontecendo porque essa mãe está vendo o sofrimento da filha e não está conseguindo fazer nada. Porque, na verdade, o que parece, analisando o caso resumido, friamente, é que a filha está querendo chamar a atenção de alguém. Na visão de vocês, se cortando, tentando suicídio, falando que quer ver o pai morto, de quem que a filha está querendo chamar a atenção? Do pai. Quem falou? Do pai. Quem falou pai? Da mãe.
Do pai? Quem mais acha que é o pai? Eu penso que é do pai, mas com essas atitudes dá uma sensação até de abuso. Eu não sei se os outros tiveram, mas eu tive essa sensação. Que tipo de abuso? Você fala abuso sexual? Você fala isso? Eu Não pensei tem. Na nisso história não também. tem. Na história não tem abuso sexual, não tem. Pode ter abuso verbal, nem físico e nem sexual, não tem. Isso aí o pai não... Pela mutilação, a minha cabeça já foi lá para ela ter sido possivelmente abusada. Mas isso não tem. Aí a história, como eu disse, é uma história verídica, não tem. Não é esse o problema. O problema da filha com o pai é a rigidez, é a pessoa que... Por exemplo, ele está numa geração que a gente chama de baby boomer, que é lá da década de 50. E ela está na geração Gen Z, né? Geração Z. A mãe está transicionando entre a geração X e a geração milênio. Tem que conhecer as gerações também. Ela está transicionando. Pela idade aí, tudo indica que ela seja lá de 79, 80, enfim. Eu também pensei sobre isso, sobre abuso, porque ela tem um ódio muito... Não, mas não tem abuso. A minha esposa está falando aqui, pensou sobre abuso. E assim, é a primeira coisa, e tá certo, tem que suspeitar de tudo. Mas aí, como eu conheço o caso, não tem abuso, tá? O Ítalo levantou a mão. Fala, Ítalo. Pastor, ela pode estar buscando alguma coisa do pai, elas, né? Que o pai não teve, né? Na trajetória de vida dele. Mas se ela não liga, se ela está querendo que o pai morra, se ela não conversa mais com o pai, se ela já há alguns anos, 2, 3, esse elemento estou pondo agora, tá? Já há alguns anos, 2, 3 anos, ela não tem mais contato nenhum, não tem mais aquela vida de pai e filha. Ainda a gente continua achando que ela está querendo chamar a atenção do pai? Eu acho desde o começo que ela quer chamar a atenção da mãe, para si. E aí, Maria, você acha que é quem? É a atenção do pai ou da mãe? Encorajar a mãe para se separar, encorajar a mãe para... Eu penso isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito da sangria da moça, né? Da questão dela se mutilar. Hoje em dia é muito comum nos adolescentes, nos jovens, isso acontecer, tá? Vocês vão encontrar no site analítico alguns casos assim, tá? O jovem aí da geração Z, a geração alfa, já que está começando a transicionar da adolescência agora também, eles não suportam sofrer calado, guardar o sofrimento. Então, eles sangram porque eles entendem no inconsciente deles que é uma forma de fazer com que a dor saia do corpo. Eles não conseguem lidar com a dor da forma, por exemplo, que nós lidávamos lá. O pessoal da década de 80, até meados da década de 90 para trás, metade de 90 para trás, 80, 70, 60, lidava com a dor de uma forma. Precisa entender disso também. Já essa geração de 96 para frente, eles lidam com a dor de uma outra forma. Eles não guardam para si mesmos. Eles começam a se cortar, a se morder, a se mutilar, pegar com passo, furar a mão, furar o braço. E pode ser que ela nem tenha tentado se matar, mas ela foi lá querendo sangrar e cortou a veia do pulso. E isso aí é vontade ou é quase suicídio, né? O Jorge perguntou assim, ela quer a mãe só para ela. Não, ela não quer a mãe só para ela, não. Ela não quer, mas tem grande probabilidade, olhando para essa situação, que ela está querendo chamar a atenção da mãe. Ela está querendo, ela está pedindo socorro para a mãe da forma dela. A relação dela com o pai já não existe mais, mas a relação dela com a mãe existe. E ela quer que essa mãe, ela vê a mãe sofrer, ela sofre também, ela vê o irmão sofrer, ela sofre também. Ela já entendeu nos últimos 10 anos que o pai não vai mudar. Essa seria a minha análise, né? Ela já entendeu que o pai não vai mudar, o pai já está com 70 anos, não há mais
mesmo que inconsciente, ela já está achando que o pai não vai mudar, então ela está tentando estimular a mãe. A minha mãe precisa mudar, minha mãe precisa mudar, minha mãe precisa mudar. É mudar o quê? Mudar de casa, mudar de vida, mudar de família. Ela tá tentando forçar a mãe. Ela quer que a mãe tome uma atitude. Ela quer que a mãe tome uma atitude. Minha esposa está falando aqui. E é mais, na minha análise, eu penso que seja mais ou menos isso. Mas daí eu falo o quê? Eu chego lá para ela e falo assim, olha, a sua filha está querendo que você mude. Como é que eu falo isso para ela? Então eu preciso elaborar, né? Pedir sabedoria a Deus e estudar, igual vocês estão fazendo aqui, para que eu possa fazer as perguntas certas, conduzir essa mãe, a Maria, a entender que a vida da filha dela, na verdade, está na mão dela, só que ela tomar uma atitude em detrimento da filha vai custar caro de qualquer jeito. Se ela continuar na relação, vai custar caro, pode custar a filha dela, a vida da filha dela. Se ela sair da relação, vai custar o casamento. E esse é o dilema da Maria. A Maria, e não ter coragem de tomar uma decisão é tomar também uma decisão. Porque quando você fica em cima do muro, quando você não faz nem o A e não faz nem o B, uma outra alternativa, a C, e a C a gente pode traduzir muitas vezes por catástrofe, pode acontecer. Ela não falava, agora tá falando um monte aqui, eu tenho que falar alto. Pensando aqui, a menina já tem 20 anos, já é de maior. A menina tem 20 ela anos. pode também tomar atitude de... Pastor, porque assim, igual na minha família é o seguinte, meu pai, ele já tá com 63 anos. Uhum. E a atual esposa dele tem a idade da minha irmã. Uhum. Hoje ela tá com 40 anos. Uhum. Ela vai fazer 40 anos. Meu pai já está com 67 anos. Basicamente quase a mesma idade. E assim, o meu pai, ele é muito grosso. Muito grosso. E eu falo mesmo, eu não suportaria o que ela suporta. Ele é muito ignorante, muito ignorante. E eles também têm uma filha, tenho a minha irmã, que é a mais nova, hoje a minha irmã tem 20 anos, e é quase essa história aí. E assim, a minha irmã é a geração que ela, assim, vamos dizer assim, tem mais o posicionamento da mulher, e ela não concorda com as Coloca coisas. assim, a geração das mulheres empoderadas, pode pôr assim. Isso, só que a minha irmã é cristã. Ela e minha madrasta são cristãs, então assim, ela não vai lá pro lado feminista, mas ela acha que meu pai também não precisa agir com tanta ignorância, e em especial meu pai perdeu a minha irmã recentemente, então ele fala que ele está esperando a morte, ele só está vivendo mesmo esperando morrer, porque para ele a vida acabou, depois que a minha irmã faleceu. E aí, só que aí depois da morte dele, ele ficou mais ignorante ainda. Ele não tá nem aí para nada. Mas ainda que a minha irmã mais nova tenha bastante dificuldade em concordar com as atitudes do meu pai, eu não vejo ela assim. E olha que meu pai é bem, muito, muito grosso, muito grosso. Em especial com a minha irmã, ele é muito grosso, muito ignorante. E aí ela nunca vê ela pensar em desejar a morte. Ela até fala assim, que a minha madrasta deveria se separar e viver a vida dela, mas a morte, se mutilar, eu acho que tem alguma coisa com a menina. Eu não sei, eu para mim, tem alguma coisa aconteceu com a menina. Não tem. A menina, ela só quer a atenção do pai. Então, esse é o problema da análise. Você não pode... você pode suspeitar, ok? Mas aqui nesse caso, eu estou te passando um caso concreto de algo verídico e não tem nenhuma situação de abuso sexual. Essa é a palavra clara, né? Não há nenhuma situação de abuso sexual. A questão aí é abandono parental. Como a filha parou de ouvir o pai, porque o pai era muito rude, muito grosso, muito religioso, né? Cristão, religioso,
Então ela foi se afastando cada vez mais dele e a convivência dela dentro de casa com o pai ficou insuportável. Não porque eles vivem brigando, porque há uma diferença entre os dois, indiferença, não se falam, não se amam, não se tocam como pai e filho. Tudo que essa menina queria era algo mais drástico para que ela denunciasse, tirasse ele do convívio familiar, mas isso não acontece. Ela se sentiu por tanto tempo rejeitada pelo pai que ela matou o pai no coração. E ela vê o sofrimento da mãe, e aí o que parece é que ela quer chamar a atenção da mãe, porque na cabeça dela, assim, a minha mãe é nova, a minha mãe tem coisa para poder viver ainda. E aí o meu pai está sendo esse impedimento. Ela sofre por ela e sofre pela mãe, sofre porque a mãe não consegue tomar uma atitude na mente dela, na visão dela, a respeito do pai, entendeu? Então, assim, a gente está chegando no final da aula, mas deixa eu falar para vocês, esse é um caso verídico e é um caso que eu enfrentei, entendeu? Então é por isso que eu falo com propriedade, eu sei, eu estou tentando mostrar para vocês. Mas é assim, ó, o psicanalista ele pode pensar em tudo, só que ele não pode acreditar também em nada do que ele está pensando, porque uma coisa é o que nós elucubramos na nossa mente, aquilo que a gente, por meio da nossa imaginação, pensamos. Outra coisa são realmente os conteúdos que as pessoas, que os pacientes nos passam, tá? E depois a gente vai falar mais para frente disso, temos que tomar cuidado para não viver experiências da nossa família atendendo e analisando as pessoas que vêm com demandas parecidas. Cuidado, tá bom? Para a gente não confundir. Eu não vou dar o nome agora porque é muita informação, mas depois a gente vai entrar e eu vou falar direitinho a respeito disso para vocês. Mas é bacana, né? Analisar um caso assim, estudar um caso, começar a entender, e aí vocês já foram pegando, não posso ficar falando eu acho, não posso ficar eu sugestionando as coisas, eu preciso investigar. E eu não posso de maneira nenhuma, como terapeuta, fechar nenhuma análise sem que eu tenha muita informação, muito conteúdo a respeito daquela pessoa, para que ela consiga ressignificar aí as suas emoções, as suas ideias, os seus conteúdos, enfim. Agora, para a gente terminar, isso que eu queria falar. Existe um problema muito sério aí. Essa análise não pode demorar. Essa ajuda não pode demorar. Porque essa mãe tem uma filha que está correndo risco de vida. Para vocês terem ideia, ela procurou para poder analisar a filha, só que a filha não quer ser analisada. E aí o que eu falei para ela, olha, eu não consigo analisar a sua filha, porque ela não quer. E se a pessoa não quer, não tem como analisar. Para que a pessoa possa melhorar através da terapia, a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer, não tem terapia, tá? Aí eu falei para ela, a gente não vai analisar a sua filha, a gente vai analisar você e eu vou tentar ajudar você. Vou tentar fazer com que você enxergue algumas coisas e chegue em alguma conclusão a respeito do que está acontecendo com você e aí você possa melhorar para tentar entender e ajudar a sua filha. Outra coisa que eu fiz, as primeiras sessões eu fiz curtinha. Por exemplo, fazia no sábado, fazia na terça, depois na sexta, depois na segunda, várias sessões, assim, umas 6, 7 sessões, para que essa mãe tivesse todo o suporte possível para tentar ajudar a filha, tá? Porque adolescente, jovem, ficou sozinho pensando em fazer besteira, infelizmente eles fazem besteira. Então tem que ficar em cima, tem que tentar. Mas se fizer, a culpa não é sua, a culpa não é minha. A gente está tentando ajudar, a gente está tentando ser uma água ali no lugar deserto. Então a gente só vai aonde a gente tem permissão para ir, a culpa não é nossa, tá bom? Então, também não pode se sentir culpado por nenhuma tragédia que aconteça em nenhuma família, porque, lembre-se, cada pessoa é responsável por si mesmo. E se é menor de idade, o pai e a mãe é responsável por essa pessoa. Esse jovem ou essa jovem
Entende? A culpa não é do analista, a culpa não é do pastor, não é do analista, não é do mentor, da mentora, a culpa é, se for menor de idade, do pai e da mãe, se for maior de idade, é da própria pessoa que não resistiu ali às pressões e acabou fazendo algo além do normal aí, né? Fazendo algo contra si mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Todas? Várias? Depois eu vou mandar o conteúdozinho que eu preparei aqui, eu mando para vocês dão uma analisada. Eu vou deixar um espaço lá com linhas, lá você imprime se puder, escreve as suas anotações ali, é bacaninha, tá? Tem aqui deixa eu ver aqui, 7 tópicos, por exemplo, assim, para gente terminar, o que o psicanalista faria? Número 1, não tomaria partido, certo? O analista não diz separe-se ou permaneça, ou o João é culpado, ou a Maria está errada. Isso o analista não faz. É ela que chega nessas conclusões. A psicanálise não precisa nem anotar isso que eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês. O psicanalista não decide a vida do sujeito, tá? A psicanálise, ela ajuda o sujeito a compreender os seus vínculos, a perceber as suas repetições, a acessar os seus desejos reais, a reconhecer os seus medos inconscientes. E o que o analista faria? Ela ajudaria a Maria a se escutar. Você vai falar, você está escutando o que está falando? Vamos pensar aqui no que você falou? Então, talvez a Maria tenha vivido décadas suportando, silenciando, adaptando-se, anulando desejos, né? E aí o processo analítico iria ajudar a Maria a se fortalecer, diferenciar culpa de responsabilidade, compreender por que ela não consegue agir, mesmo querendo agir, investigar, e esse é o principal, investigar os padrões afetivos antigos, para entender, vocês falaram isso aqui, será que a Maria não teve falta de pai? A Valdeia falou, né? Será que não aconteceu alguma coisa na formação dela? E aí, quais seriam as perguntas? Como era o pai da Maria? Como era a mãe da Maria? Como ela aprendeu a amar? Como é que era o convívio dela com pai e mãe, com os seus irmãos, né? Qual era o lugar dela na infância? Ela era amada, não era amada? O pai gostava de outra filha e não gostava dela? Coisas assim, perguntas desse tipo, tá? E aí começaria então se ela se sente culpada por não conseguir, ou porque casou errado, ou coisa assim, e ajudar então ela a entender, né? E não confundir responsabilidade com culpa, e aí acreditar que mesmo se ela chegasse a uma conclusão da separação, que aquilo não é o fim do sustento dela, se ela teve na fase oral, ela foi bem cuidada pela mãe, ela vai conseguir confiar em Deus para poder ajudar ela a sair daquela situação, enfim, tá? O inconsciente dela pode interpretar, ou pode estar interpretando tudo isso, a separação, que na cabeça dela ela quer fazer, como abandono, fracasso, traição, destruição da família, luto, um monte de coisa. Aí o analista e o terapeuta trabalham isso, tá? Agora, a filha, como eu disse, precisa de atendimento urgente. Quem que tem que atender essa menina? A mãe, o pai, o analista? Se ela está tentando suicídio, se ela está num estágio, talvez, de depressão profunda, querendo até mesmo cometer um ato extremo contra a sua vida. Quem que tem que atender urgentemente essa menina? O psiquiatra, exatamente. A indicação, eu brinco com os meus pacientes, né? Eu pego uma folha e digo, eu vou receitar um remédio para você. Aí eu coloco assim, psiquiatra urgente. Toma, vai lá porque o negócio está crítico, está grave, precisa resolver, ou começar a resolver, tá bom? Tá? E não pode ser tratado, a atitude dela de automutilação, não pode ser tratado apenas como rebeldia, tá? Precisa atendimento psicológico, no mínimo, ou então psiquiátrico e imediato, tá? Não pode deixar para amanhã, não, tá? Adolescente, jovem, deixou para amanhã, pode ser tarde demais. Ainda que seja a culpa não é nossa, mas a gente pode
intervir hoje, falar para resolver hoje, é melhor. Tá bom? Tá joia, gente? Só uma dúvida aqui, pastor. Você disse que não analisou a filha, né? Só a mãe. E você disse que a gente pode ter vários pensamentos, mas não levar nenhum para frente, porque são apenas pensamentos do terapeuta. Então, no caso, você não afirma com propriedade que ela não foi abusada. Eu afirmo baseado na palavra da mãe. Tá. A primeira coisa que eu perguntei para a mãe foi assim, histórico de abuso? Ela falou, não. Ela falou, meu marido tem um monte de defeito. Né? Como eu falei, rude, isso, aquilo, mas ele nem se troca perto delas, ele nem aceita que elas façam qualquer coisa, ela faça. Sempre que precisou fazer alguma coisa, ele chamava ela, a mãe, para poder fazer. Então essa foi a primeira investigação, porque é o que passa na cabeça. Por que essa revolta? Porque ela odeia o pai. E a mãe sempre foi uma mãe que ficou presente na casa, entende? Posso estar errado? Posso, mas eu estou descartando. Lembra, eu estou analisando a mãe. Todas as informações que eu tenho vieram da mãe. Não veio da menina, não veio do pai, não veio do menino. Entende? Então, baseado no que ela falou, a mãe falou, são essas informações que eu tenho. Tá bom? Tá? Então, eu sei que a primeira coisa que o analista, quando vê uma situação dessa, ou o analista vê, assim, o pai está cometendo algum tipo de abuso. Mas, talvez não esteja cometendo, mas já cometeu. Já cometeu. Eu perguntei tudo. Perguntei lá atrás, já aconteceu, não aconteceu. Assim, como a mãe sabe. Pode ser alguma coisa que ficou entre o pai e a filha. Pode ser. Mas segundo o relato da mãe, não aconteceu. Aí eu não tenho como perguntar para a filha, porque ela não quer ser analisada. Então eu tenho que ficar na fala da mãe. Tá? Porque senão eu fico sugestionando, elucubrando, levantando situações que eu não tenho certeza e isso pode trazer sérios problemas para a análise. Não, com certeza. Mas se aparecer alguma possível evidência, a gente vai investigar. Entendeu? Vai investigar. Então, pode ter certeza, eu perguntei muito a respeito da relação do pai com a filha, como foi, como ele era antes. A grande questão é, enquanto ela estava e o menino estavam na fase da infância, por ele ser mais velho, meio que ele foi o vozão dos filhos. Só que à medida em que eles foram entrando para a adolescência e aquele pseudo comportamento rebelde, que não é rebelde, faz parte da formação do adolescente, ele mudou completamente e começou a se tornar rígido demais, entendeu? A criticar demais, a reprovar demais as atitudes, e aí foi afastando cada vez mais a menina e depois, por consequência, o menino. Entendeu? Tá bom? Até segunda-feira que vem, vamos nos falando aí pela nossa conexão do grupo do WhatsApp. Tá bom?